Sabe aquela sensação de gelo na espinha? Eu senti isso na noite antes da viagem que ia mudar as nossas vidas. A viagem para fechar o maior contrato da nossa empresa. Meu noivo, o homem com quem eu dividia a cama e os sonhos, olhou para mim e decidiu que precisava marcar território. Foi essa a expressão que ele usou. Não teve nada de carinho ali, sabe como é? Foi um ato de posse, frio, como quem carimba um documento para dizer: isto é meu. Aquilo não foi amor. Foi a última coisa que ele fez para se sentir dono da situação. E eu fiquei passada. Deixei ele pensar que tinha conseguido. Na manhã seguinte, o cinismo. Um beijo na testa, se cuida, meu amor. E ele partiu pro aeroporto. Ele e a sócia. A nossa sócia. Que, claro, também era a amante dele. Os dois, juntinhos, indo para São Paulo buscar o prêmio milionário que eu passei noites em claro ajudando a construir. Imagino ele no avião, todo arrogante, se sentindo o rei do mundo. Mal sabia ele que o mundo dele estava prestes a virar de cabeça para baixo, porque enquanto ele arrumava a mala, achando que estava me deixando para trás, eu já tinha pegado o telefone. Eu fiz uma única ligação, e eu garanto para você, não foi para desejar boa sorte para eles. Essa história não é sobre um coração partido, é sobre um império sendo retomado. Se você quer ver como essa justiça foi servida, prato por prato, já se inscreve aqui no canal e ativa o sino. E me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo essa virada de jogo acontecer? Você sabe como é quando a gente começa um sonho do zero, né? Com mais vontade do que dinheiro. Nossa empresa nasceu assim. Não foi numa sala de reuniões chique em um prédio espelhado. Começou numa salinha de 2x2 nos fundos de uma galeria velha no centro, com cheiro de mofo e uma janela que não abria. Nosso capital inicial era a minha organização, a lábia do Léo e umas 3 parcelas atrasadas do meu carro, que eu vendi para comprar nosso primeiro computador. Eu fazia o café, um café forte, amargo, que a gente tomava em copo de plástico para aguentar as noites em claro. Ele ia para a rua, com a camisa mais bem passada que ele tinha, vender o que a gente ainda nem tinha construído direito. E eu ficava, noites a fio, montando as planilhas, escrevendo os projetos, criando o motor que faria aquele carro velho dele andar. Cada cliente que ele trazia era uma festa. A gente comemorava com pizza de balcão, daquelas que a gente pegava na promoção, comendo em pé na nossa salinha apertada. E a Patrícia, ela sempre estava lá. No começo, ela era só a amiga dele que entendia um pouco de design. Depois virou ajudante. Depois, braço direito. E quando a gente finalmente conseguiu alugar um escritório de verdade, com divisórias e uma recepção, ele me veio com a conversa. Amor, a Patrícia é essencial. A gente precisa efetivar ela. Dar uma participação é justo. E eu, boba, concordei. Achei que era sobre o negócio. Sobre crescer. Ela era tão prestativa, tão amiga. Sempre concordando com ele, sempre me olhando com aquele sorrisinho de: a gente forma um time, né? Um time. Que piada. Lembro do dia que ele me pediu em noivado. Foi ali, na mesa do escritório novo, depois de fechar nosso primeiro contrato grande. Ele abriu a caixinha com o anel e disse que aquela empresa era o alicerce da nossa família, o nosso futuro. E eu chorei. Claro, chorei de alegria, de alívio. Olhei em volta e vi meu suor em cada parede, em cada cadeira. A empresa não era o negócio dele. Era o nosso bebê. Era a prova de que a gente podia construir qualquer coisa juntos. Mal sabia eu que, no final das contas, eu estava construindo o palco perfeito para minha própria humilhação. Ele era o rosto, a fachada bonita. A Patrícia era a sombra cúmplice dele. E eu era a idiota com a planta na mão. A engenheira que construiu a casa sem perceber que nunca teria a chave da porta da frente. Aquele anel no meu dedo e aquela empresa com o nosso nome na porta, era tudo uma fachada. Um paraíso de mentira que eu mesma ajudei a regar todos os dias. À noite antes da viagem, o clima em casa estava elétrico, mas não era a eletricidade boa, da comemoração, da parceria. Era outra coisa. Era a arrogância dele. Ele andava pela casa como um pavão, já comemorando a vitória. Abriu um vinho caro, um que a gente guardava para uma ocasião especial. E eu ali, terminando de revisar os últimos slides da apresentação, a apresentação que eu montei. Ele chegou por trás,
Pegou o notebook da minha mão e fechou. Chega de trabalho, ele disse, com aquela voz que ele usava quando queria alguma coisa. E então veio a frase que até hoje ecoa na minha cabeça como um alarme de incêndio. Preciso marcar meu território antes de viajar. Ele sorriu. Não era um sorriso de amor, de desejo. Era um sorriso de dono. Sabe, como um rei inspecionando suas terras antes de ir para a guerra. Naquele momento, eu não era a Sofia. Não era a noiva, a sócia, a companheira. Eu era um objeto, uma propriedade. E tudo o que aconteceu depois não teve afeto. Foi mecânico, frio. Foi como uma auditoria, uma assinatura num documento vivo. Ele precisava se certificar de que, mesmo longe, o controle ainda era dele. A pior parte foi o silêncio depois. Ele virou para o lado e dormiu em 5 minutos. O sono dos justos, dos satisfeitos. E eu fiquei ali, olhando para o teto, sentindo um frio que não vinha do ar-condicionado. A ficha começou a cair. Não foi um barulho alto, foi um estalo, um trinco no vidro da minha vida. Aquela sensação não era nova. Eu comecei a lembrar de outras vezes. Da vez que ele diminuiu minha opinião na frente de um cliente. Da forma como ele falava da Patrícia, com uma admiração que ele nunca usava para falar de mim. Eram pecinhas de um quebra-cabeça que eu nunca quis montar. Mas naquela noite, deitada ao lado daquele estranho, as peças se encaixaram sozinhas. Aquele ato não foi um ponto fora da curva. Foi a revelação. A cicatriz que ele deixou em mim não foi na pele, foi na alma. Foi a certeza de que o homem que estava dormindo ao meu lado não me via, não me respeitava. Ele só me possuía. E naquele silêncio, naquela frieza, o amor que eu sentia virou pó. E debaixo do pó, uma coisa nova começou a nascer. Uma coisa dura, fria e muito, muito clara. A violação não foi só no meu corpo. Foi na minha inteligência, na minha história, no meu sonho. E a fissura que ele abriu... aquela fissura ia engolir o mundo dele inteiro. Eu mal dormi. Quando o despertador dele tocou às 5 da manhã, eu fingi que ainda estava no 10º sono. Ouvi o barulho do chuveiro, o zíper da mala fechando. Ele chegou perto da cama, me deu aquele beijo na testa, o beijo da traição, e sussurrou o "se cuida". A porta bateu, e o silêncio que ficou na casa era pesado, quase palpável. Fiquei uns 10 minutos parada, só processando. Não chorei. Acho que o choque tinha secado minhas lágrimas. Levantei, fiz um café, aquele café forte de sempre, e sentei no sofá da sala. O tablet que a gente usava para tudo estava ali, na mesinha de centro. A gente compartilhava tudo, agenda, e-mails, até o backup das fotos do celular. Sabe como é, né? Para facilitar a vida. Que ironia. Liguei o aparelho e continuei revisando uns documentos da empresa, tentando focar no trabalho, tentando ser a profissional que eu sempre fui. Foi quando a notificação pulou na tela. Novo backup de fotos concluído. Era do celular dele. Meu coração deu um pulo, mas não de curiosidade. Foi um pulo de confirmação. Eu sabia o que ia encontrar. Eu só precisava ver. Abri a galeria. Tinha uma foto do painel do aeroporto, mostrando o voo para São Paulo. Tinha uma foto da asa do avião. E então, tinha a terceira foto. A foto que quebrou o espelho. Não era uma selfie de colegas de trabalho indo para uma reunião. Era ele e a Patrícia. A cabeça dela estava encostada no ombro dele, e ele estava dando um beijo no topo da cabeça dela. Mas não era só isso. Era o jeito que a mão dela estava no peito dele, possessiva. O sorriso cúmplice no rosto dela. A expressão relaxada e íntima no rosto dele. Era uma foto de casal. Uma foto que gritava, nós. E a legenda que ele tinha pensado em postar, salva nos rascunhos. Partiu conquistar o mundo com a melhor parceira de todas. A melhor parceira. E eu era a outra. A que ficava em casa, cuidando da base para eles poderem brilhar. Naquele momento, a ficha não caiu. Ela despencou. A amiga, o braço direito, a peça essencial, era tudo mentira. Uma mentira que eu ajudei a sustentar, que eu recebi na minha casa, com quem eu dividi jantares e projetos. A dor veio com tudo. Uma pontada aguda no peito. Não era mais só uma suspeita, uma sensação ruim. Era a prova. Fria, digital, inegável.
A traição tinha um rosto, um sorriso, e estava a caminho de roubar o último pedaço do meu sonho, usando o avião que a minha dedicação ajudou a pagar. Olhei para aquela foto por um longo tempo. Deixei a imagem queimar na minha retina. Cada detalhe, cada sorriso falso, cada toque cúmplice. O luto pelo nosso relacionamento durou exatamente 5 minutos. O tempo de apagar aquela imagem e fechar o tablet. A dor virou outra coisa. Uma fúria gelada. Uma clareza absurda. A questão não era mais sobre o coração partido. Era sobre justiça. Era sobre retomar o que era meu. Eu fiquei sentada no sofá, imóvel. O sol começou a entrar pela janela, iluminando a poeira no ar. A casa estava silenciosa, mas a minha mente estava a 1000 por hora. A imagem daquela foto, o beijo, a cumplicidade. Não era só uma traição amorosa, era um golpe. Eles estavam indo juntos não apenas como amantes, mas como sócios num plano para me deixar para trás depois que o grande contrato estivesse assinado. Eu era o degrau. A ferramenta que seria descartada assim que não tivesse mais utilidade. E o pior, eu construí a escada inteira para eles. Senti a raiva subir, quente e poderosa. Mas não era uma raiva cega, destrutiva. Era uma raiva focada. Uma raiva que clareia as ideias. Levantei, andei até o nosso escritório, o escritório que eu decorei. Parei na frente da minha mesa. Peguei meu celular. Meu dedo tremeu um pouco, não de medo, mas de adrenalina. Eu tinha 2 opções. Opção 1, ligar pro Léo, fazer um escândalo, gritar, xingar e ver ele e a Patrícia me chamando de louca, desequilibrada, e usando isso contra mim. Opção 2, respirar fundo e pensar como uma CEO, não como uma noiva traída. O luto pelo homem tinha acabado. Agora começava a guerra pela empresa. Abri minha lista de contatos. Rolei por centenas de nomes, fornecedores, clientes, parceiros. E então eu parei. O nome estava ali. Sr. Almeida, CEO da Futura Corp. O homem do contrato milionário. O cliente que eles estavam indo encontrar. O Léo só tinha falado com ele por e-mail e uma vez por telefone. Eu não. Eu tinha uma história com o Sr. Almeida. Conheci ele num evento do setor, 1 ano antes. Nós 2 éramos os únicos tomando café descafeinado. Conversamos por quase 1 hora sobre gestão, sobre o mercado, sobre os filhos dele. Ele era um homem old school, que valorizava relações, confiança. Eu tinha cultivado aquele contato. Mandei um artigo para ele uma vez, parabenizei pelo aniversário da empresa. Coisas pequenas, mas que criam pontes. Léo sempre achou isso perda de tempo. Foco no produto, Sofia. O resto é conversa fiada. Pois bem, a hora da conversa fiada tinha chegado. Respirei fundo, contei até 3 e apertei o botão de ligar. Meu coração batia forte. O telefone chamou 1, 2 vezes. Uma voz séria atendeu. Almeida. E com a calma mais assustadora que eu já tive na vida, eu comecei. Senhor Almeida, aqui é a Sofia, da agência criativa. Sei que o senhor tem uma reunião com o Léo amanhã, mas eu tive uma ideia para o projeto que eu precisava compartilhar pessoalmente com o senhor. Uma evolução. O senhor teria 10 minutos? O plano ainda não estava totalmente formado na minha cabeça, mas a primeira peça do dominó, a mais importante de todas, tinha acabado de ser empurrada. A vítima tinha saído de cena. A agente da minha própria justiça acabava de entrar em campo. Depois que desliguei o telefone com o Sr. Almeida, eu senti um calafrio. Mas era um calafrio bom. O tipo de calafrio que a gente sente quando sabe que está no controle. A conversa tinha sido melhor do que eu esperava. Ele foi receptivo, lembrou de mim. E o mais importante, ele concordou em me ouvir. Eu tinha uma brecha, uma pequena janela para agir, mas eu precisava ser inteligente. Um movimento em falso e tudo iria por água abaixo. O primeiro passo não era atacar, era desestabilizar. Eu precisava plantar uma semente de dúvida na cabeça do Léo. Uma semente que iria crescer e florescer em paranoia, bem no meio da viagem romântico-corporativa dele com a amante. Peguei meu celular e abri a conversa com ele. Meu dedo pairou sobre o teclado. O que eu ia escrever? Uma mensagem de raiva seria inútil. Só me faria parecer fraca. Uma mensagem fria demais,
levantaria suspeitas imediatas. Precisava ser a isca perfeita. Uma mensagem que, na superfície, parecesse normal, até mesmo carinhosa, mas que por baixo fosse puro veneno. Digitei, apaguei, digitei de novo. Finalmente cheguei na frase exata, simples, curta e diabólica. Enviei. Oi, meu amor. Imagino que a viagem tenha sido tranquila. Só para te avisar, tive uma conversa ótima com o Sr. Almeida hoje. Ele está animadíssimo com a apresentação de amanhã. Dá o seu melhor. Beijos. E desliguei o celular. Não queria ver a resposta. Eu não precisava. Eu conseguia imaginar a cena perfeitamente. Ele e a Patrícia, provavelmente no quarto do hotel, comemorando antecipadamente com champanhe. A notificação chega. Ele pega o celular, lê a mensagem. O sorriso dele some. Eu conheço o Léo. A cabeça dele começou a girar na mesma hora. Ela falou com o Almeida? Por quê? Como assim conversa ótima? Sobre o quê? Ela não tinha que falar com ele. Esse era o meu contato. E a Patrícia do lado vendo a cara dele mudar. O que foi, amor? E ele, tentando disfarçar. Nada, é a Sofia, desejando boa sorte. Mas a semente já estava plantada. A confiança cega que ele tinha na situação, a arrogância de achar que o jogo estava ganho, tudo isso ganhou uma pequena rachadura. Ele não ia conseguir relaxar. Cada slide da apresentação que ele revisasse, cada ponto que ele ensaiasse, a minha mensagem estaria lá, no fundo da mente dele. O que a Sofia falou para ele? Aquilo não era uma mensagem de apoio. Era um fantasma que eu tinha enviado para assombrar o quarto de hotel deles. Eu não precisava gritar, não precisava acusar. Eu só precisei sussurrar no ouvido da paranoia dele. E o pior, para ele, é que não havia nada que ele pudesse fazer. Ligar para mim e perguntar? Ele pareceria culpado, inseguro. Ignorar? Impossível. A dúvida ia corroer a confiança dele por dentro. A primeira dose de justiça não foi um soco. Foi uma agulha, fina, precisa e direto no nervo da autoconfiança dele. E eu, em casa, comecei a preparar o verdadeiro golpe. Aquele era só o aquecimento. Eles acharam que era um incentivo, mas era um aviso. Um pequeno lembrete de que o jogo tinha mais jogadores do que eles pensavam. Se você sente o cheiro da vingança no ar, se você sabe que essa paranoia é só o começo do fim para eles, deixa o seu like aqui. Cada like é um tijolo a mais no muro que eu estou construindo ao redor deles. A minha conversa com o Sr. Almeida não foi um desabafo. Eu não derramei uma lágrima, não mencionei a palavra noivo, amante ou traição. Fazer isso me colocaria na posição de vítima, de coitadinha. E coitadinhas não fecham negócios milionários. Eu agi como a profissional que eu sou. A mente estratégica por trás do projeto. Quando ele me perguntou por que eu estava ligando e não o Léo, eu fui honesta, mas de um jeito cirúrgico. Senhor Almeida, eu disse, com a voz mais calma do mundo. O Léo é um vendedor excepcional, o melhor que eu conheço. Mas a estratégia, a alma deste projeto, nasceu aqui comigo. E enquanto eles estavam voando, eu tive uma epifania, uma forma de tornar a proposta não apenas boa, mas perfeitamente alinhada com a visão de futuro da Futura Corp. Uma visão que o senhor mesmo me descreveu naquele nosso café. Ele ficou em silêncio por um instante. Eu sabia que tinha fisgado a curiosidade dele. Passei os 20 minutos seguintes não sabotando a apresentação do Léo, mas aprimorando-a ao vivo. Eu conhecia cada número, cada projeção, cada ponto fraco daquele plano, porque fui eu que os criei. E eu usei esse conhecimento para mostrar as falhas que o Léo nunca veria. Eu disse, a abordagem que será apresentada amanhã é focada em resultados a curto prazo. É eficiente, mas não cria um legado. A minha proposta, a versão 2.0, cria uma parceria. Nós não seremos apenas seus fornecedores, seremos seus parceiros estratégicos na expansão para a América Latina. Eu usei o conhecimento íntimo que eu tinha da empresa dele, as coisas que aprendi naquela conversa informal, para personalizar a oferta de uma forma que o Léo, com sua abordagem genérica e focada em si mesmo, jamais conseguiria. Eu não precisei roubar a proposta deles. Eu a tornei obsoleta. E então veio o checkmate. Eu disse, Senhor Almeida, para provar o meu comprometimento total com essa nova visão, eu estou abrindo minha própria consultoria.
A proposta oficializada será entregue em seu e-mail em 1 hora, sob o nome S. Almeida Estratégia e Inovação. Eu usei o sobrenome dele. Um detalhe pequeno, mas poderoso. Mostrava respeito, parceria. Ao final da ligação, ele não disse sim, mas ele disse a frase que selou o destino do Léo e da Patrícia. Sofia, estou muito impressionado. Vou aguardar seu e-mail e ouvir o que o Léo tem a dizer amanhã, mas confesso que a sua visão me parece muito mais completa. Eu sabia que tinha vencido. A guerra não se ganha no campo de batalha, se ganha na estratégia. E enquanto eles estavam se preparando para a batalha do dia seguinte, eu já tinha negociado a paz, assinado o tratado e redesenhado o mapa do território. E o melhor de tudo, eles nem sabiam que a guerra já tinha acabado. Eu não estava lá, claro. Eu não precisei estar. Mas eu passei cada minuto daquela manhã de terça-feira imaginando a cena. E eu conheço o Léo tão bem, conheço a arrogância dele, a falsa confiança da Patrícia, que eu consigo visualizar tudo como se fosse um filme passando na minha cabeça. Um filme que eu mesma dirigi. Imagino eles chegando na recepção da Futura Corp, um prédio imponente na Faria Lima. Léo estaria com seu melhor terno, aquele que eu mandei ajustar, com um sorriso de $1 milhão no rosto. A paranoia da minha mensagem da noite anterior já teria sido aplacada por ele. Ele deve ter dito para Patrícia: "Ah, a Sofia é assim mesmo, preocupada, mas ela sabe que isso aqui é comigo." E a Patrícia, a cúmplice, concordando com a cabeça, ajeitando a própria roupa, se sentindo a primeira dama daquele império que eles estavam prestes a conquistar. Eles entram na sala de reuniões. Uma mesa enorme, de madeira escura, com umas 10 cadeiras, mas na ponta, apenas um homem, o Sr. Almeida. Ele os cumprimenta com um aceno de cabeça, profissional, sem muito calor. A confiança deles não se abala. Eles estão acostumados com esse tipo de ambiente. Começam a apresentação. Imagino o Léo falando, usando as palavras que eu escrevi, apresentando os slides que eu desenhei. A voz dele, sempre tão convincente, estaria no auge. Ele estaria vendendo o sonho, o nosso sonho, como se fosse uma criação exclusiva dele e da parceira genial ao seu lado. A Patrícia estaria lá, complementando, sorrindo nos momentos certos, o apoio perfeito. Eles se sentem um time imbatível. E eu, na minha sala, tomando meu café, consigo sentir o cheiro da arrogância deles daqui. Eles terminam a apresentação. Um silêncio paira no ar. Léo está com aquele ar de "podem me aplaudir". Ele espera o aperto de mão. O "parabéns, o contrato é de vocês". Mas o Sr. Almeida não se mexe. Ele fica alguns segundos olhando os papéis na sua frente. Depois levanta o olhar. Primeiro para o Léo, depois para a Patrícia. E então ele começa a falar, com uma calma que deve ter gelado a espinha deles. "É uma proposta interessante, Léo. Realmente. Bem estruturada. Uma pausa. Mas é uma proposta que olha para o ontem." Imagino a confusão no rosto do Léo, a sobrancelha dele se arqueando. "Como assim, Sr. Almeida?" E é aí que o cadafalso desaba. O Sr. Almeida se reclina na cadeira. "Veja bem, a sua visão para o projeto é sólida, mas é limitada, focada em métricas, em resultados imediatos. Ontem eu tive uma conversa que me abriu os olhos para o que este projeto pode ser. Uma visão de futuro, de parceria, de legado. A cada palavra, o ar na sala deve ter ficado mais rarefeito. Léo estaria olhando para a Patrícia, que estaria olhando para ele. A certeza da vitória se esvaindo. E então, o Sr. Almeida dá o golpe final. Com a maior naturalidade do mundo, ele diz: "A Sofia me ligou ontem. Ela me apresentou uma evolução desta sua ideia. Uma abordagem que não só é mais robusta e alinhada com os nossos valores de longo prazo, como demonstra uma paixão e um conhecimento do nosso negócio que, com todo respeito, eu não senti aqui hoje. Nós vamos seguir com a proposta dela." O nome. O meu nome, dito naquela sala. Imagino o choque estampado no rosto deles. Não é raiva ainda, é pura incredulidade. A cabeça do Léo tentando processar. "Sofia? Como? Quando? A namoradinha que ele deixou em casa? A mulher que ele usou na noite anterior? A Patrícia, sempre tão controlada, deve ter ficado pálida. O plano perfeito, o golpe de mestre deles.
desmoronando na frente dos seus olhos por causa de uma pessoa que eles já consideravam carta fora do baralho. O Sr. Almeida então se levanta. O gesto universal para a reunião acabou. Enfim, agradeço o tempo de vocês. Foi uma viagem longa. Tenham um bom retorno. A humilhação não foi um grito. Foi um sussurro corporativo, educado, letal. Eles não foram demitidos. Foram invalidados. Foram transformados em uma nota de rodapé na história do negócio que eles achavam que iriam protagonizar. O silêncio na saída deles daquela sala deve ter sido ensurdecedor. O voo deles de volta para casa deve ter sido o mais longo da vida deles. Não consigo nem começar a imaginar a troca de acusações, o veneno sendo destilado a 10.000 metros de altitude, a máscara de tímidos sonhos caindo para revelar dois egoístas desesperados procurando um culpado. Mas a parte que eu não precisei imaginar foi o que aconteceu quando eles pousaram. Eu estava esperando, sentada no meu sofá, com o celular ao lado, em silêncio. E então, começou. A primeira ligação. Era o Léo. A foto dele na tela. A mesma foto que um dia me deu borboletas no estômago. Agora me dava uma sensação de poder frio. Deixei chamar até cair. 1 minuto depois, outra ligação. Deixei cair de novo. E de novo. E de novo. Cada chamada não atendida era uma martelada no ego ferido dele. Depois das ligações, vieram as mensagens. A primeira era pura fúria. Como você ousou? Você me paga, sua vagabunda traidora. Eu li, sem sentir nada, e apaguei. A segunda mensagem, minutos depois, já mudava o tom para a incredulidade. O que você fez, Sofia? O que você falou para ele? Você destruiu tudo. Eu li e apaguei. A terceira mensagem, 1 hora depois, já era quase um apelo. A gente precisa conversar. Eu não entendi o que aconteceu, me liga. Eu li e, com um clique, bloqueei o número dele. O silêncio foi a minha resposta. O silêncio é a coisa mais poderosa que existe. Ele te apaga da vida de alguém. E eu apaguei o Léo da minha. No dia seguinte foi a vez da Patrícia. Uma mensagem longa, cheia de justificativas patéticas, dizendo que ela foi envolvida por ele, que nunca quis me magoar, que a empresa era o sonho dela também, e que eu tinha sido egoísta em destruir tudo. Era a tentativa de uma mulher culpada, tentando jogar a culpa em mim. Li cada palavra daquela confissão disfarçada de acusação e, sem responder, bloqueei o número dela também. A ruína deles não foi só a perda do contrato. Aquele contrato era a viga mestra que sustentava a empresa inteira. Sem ele, eles não tinham fluxo de caixa. Não tinham como pagar o aluguel do escritório chique. Não tinham como pagar os empréstimos que fizeram contando com aquele dinheiro. A notícia no nosso meio profissional se espalhou como fogo em palha seca. Ninguém sabia os detalhes da traição, claro. Mas todos souberam que a empresa promissora do Léo e da Patrícia tinha levado um tombo monumental, que eles perderam o maior cliente da história deles de uma forma humilhante. Os outros clientes pequenos, sentindo o cheiro de problema, começaram a pular fora do barco. Era um efeito dominó. Eu observava de longe, como quem assiste a um documentário sobre a natureza. O império deles, construído sobre a minha fundação, estava desmoronando sob o peso da própria incompetência e deslealdade. A queda não foi um evento barulhento e explosivo. Foi um processo lento e silencioso. O silêncio de um escritório sendo esvaziado, de telefones que não tocam mais, de e-mails de cobrança que se acumulam. Eu não precisei levantar um dedo a mais. Eu só acendi o pavio. Eles, com a ganância e a traição, eram a própria pólvora. A ruína profissional, financeira e social deles não foi obra minha. Foi a colheita inevitável do que eles mesmos plantaram. Eu só garanti que a colheita acontecesse na hora certa. Passaram-se umas 3 semanas. 3 semanas de um silêncio absoluto da parte deles. O bloqueio nos celulares e redes sociais foi como construir uma fortaleza. Lá dentro, eu estava em paz. Do lado de fora, eu só podia imaginar o caos. Fiquei sabendo por terceiros, claro, porque nesse nosso mundo as notícias voam. A empresa deles fechou. Não conseguiram se sustentar. Tiveram que entregar a sala, vender os móveis que a gente escolheu junto para pagar as dívidas. Aquele sonho que eu ajudei a construir, tijolo por tijolo, virou pó. E eles? O casal perfeito? Os parceiros de negócios? A sociedade ruiu junto com a empresa. Dizem que a briga foi feia. A culpa, como uma batata quente,
Foi jogada de um lado para o outro até queimar a mão dos dois. Ele a culpava por não ter sido inteligente o suficiente para prever meu movimento. Ela o culpava por ter sido arrogante e descuidado, a ponto de me subestimar. A verdade é que eles não eram um time. Eram dois predadores que se uniram para caçar a mesma presa. Quando a presa se defendeu e a caça falhou, eles se voltaram um contra o outro. É o que predadores fazem. O último suspiro de informação que tive foi que ele teve que voltar a morar com os pais. E ela foi tentar a sorte em outra cidade, com um nome profissional completamente manchado. O fim deles não foi trágico, foi patético. E eu? Eu não comemorei com champanhe, não fiz festa. A minha vitória não era sobre a derrota deles. Era sobre a minha reconstrução. Naquela manhã de segunda-feira, um mês depois de tudo, eu estava sentada na minha própria mesa, no meu home office. Um espaço que eu montei só para mim, com a minha cara, com a minha energia. O sol entrava pela janela e eu estava tomando meu café, mas dessa vez era um café gostoso, de grãos especiais, que eu comprei para me dar de presente. Foi quando o e-mail chegou. O remetente era do Sr. Almeida. O assunto: contrato de prestação de serviços, Futura Corp NS. Almeida Estratégia e Inovação. Meu coração não acelerou de ansiedade. Ele bateu firme, constante. Abri o anexo. Era um documento de 20 páginas. Detalhado, profissional. Rolei até a última página, a página das assinaturas. Lá estava, o espaço para o nome da minha empresa. A minha empresa, com o meu nome, e ao lado, o nome da Futura Corp. Peguei o mouse e fiz a assinatura digital. Um clique, simples assim. Naquele momento eu entendi tudo. O Léo não me tirou nada. Ele foi, sem saber, o mensageiro. O representante comercial que levou a minha proposta, a minha inteligência, até a mesa de reunião certa. Ele pagou a passagem, o hotel, o terno caro, para no final entregar o maior contrato da vida dele diretamente nas minhas mãos. Ele achou que estava me usando, mas o tempo todo era ele a ferramenta. A ironia era tão perfeita, tão poética, que eu não conseguia evitar um sorriso. Não era um sorriso de alegria, nem de vingança. Era um sorriso de justiça. De um ciclo se fechando perfeitamente. Eu não precisei destruir nada. Eu só mudei o nome do dono na escritura. Ele achou que estava me deixando para trás, mas na verdade, ele só me deu o empurrão que eu precisava para voar muito mais alto, e sozinha. E essa, sem dúvida, foi a melhor parceria de negócios que eu já fiz na vida. Justiça ou vingança? No fim das contas, eu acho que foi só negócio. Um negócio bem feito. A gente constrói nossa vida, nosso trabalho, e espera que as pessoas ao nosso redor sejam parceiras. Mas às vezes, a gente descobre que estava construindo em terreno alugado e que os sócios não são quem a gente pensava. A minha história é sobre perceber isso a tempo. E, em vez de lamentar o prédio que eu achava que era meu, usar a mesma planta, os mesmos tijolos e construir um ainda maior no meu próprio terreno. Eu não precisei gritar, quebrar pratos ou fazer escândalo. Eu usei a minha inteligência, o meu trabalho e o meu valor. E isso ninguém nunca mais vai tirar de mim. Agora, eu quero saber de você. Essa é a parte que eu mais gosto quando a gente conversa. Olhando toda essa história, de fora, com a cabeça fria, o que você faria no meu lugar? Teria agido diferente? Teria tido a mesma frieza ou a raiva teria falado mais alto? Me conta tudo aqui nos comentários. A opinião de vocês é muito importante para mim, eu leio tudo. Se essa história te inspirou de alguma forma, se te fez pensar ou se você conhece alguém que precisa ouvir, que o poder sempre pode mudar de mãos, compartilha esse vídeo. Manda naquele grupo das amigas. E claro, se você ainda não se inscreveu, essa é a hora. Tem muito mais labirinto pela frente e eu quero ter você do meu lado para a gente desvendar todos eles juntos. Obrigada por me ouvir. A gente se vê na próxima.